toda a sociedade cria um sistema de inibições e de repressões íntimas para que as pessoas não pensem certas coisas e não desejem certas coisas. E isso aí é normal, isso faz parte de todas as culturas. Quer dizer, uma cultura desprovida de um sistema de inibições é uma coisa absolutamente impensável. Assim como, né, por exemplo, a eliminação da exclusão social também é impossível. Sempre alguém será, né, alguém será excluído por alguma coisa, né? Então, eu mesmo tenho sido excluído de vários meios e compreendo perfeitamente que isso aconteça. Afinal de contas, alguém tem que ser excluído. Por que não posso ser eu? Né? O que eu tenho de especial para não poder ser excluído? Não. Comunidades inteiras foram excluídas, por que não pode acontecer para mim? Só espero que isso não dure para sempre. Então, esses mecanismos de repressão, de intimidação, de exclusão fazem parte. Mas, em toda a cultura, você observa uma certa funcionalidade nesta coisa. Quer dizer que este sistema ele serve a determinadas finalidades e permite o funcionamento normal da sociedade através da preservação de um sentimento de unidade, né? Aquela comunidade de espírito que já falava Santo Agostinho. Porém, hoje em dia o que está acontecendo é a introdução muito rápida, tá certo, de novos códigos e novos sistemas de repressão e inibição que a gente não sabe para que servem e qual é o tipo de espírito comunitário que pode se gerar em cima disso, né? Hoje, por exemplo, a Oxen estava me contando um programa do Jô Soares, que ela assistiu ou não assistiu, onde foi o Paulo Giraldelli, nosso já velho conhecido. Né? E ele contava que ele já tinha relações sexuais com a atual mulher dele quando ela tinha 16 anos, tinha escondido. E um dia apareceu lá a polícia e fez uma queixa contra ele. E a promotora ou juíza, né, amiga dele, falsificou os documentos da moça para ela parecer ter 18 anos. Então, e todo mundo ali na plateia, com exceção de uma pessoa, todo mundo achou aquilo lindo, né? Então, qual é o critério moral subjacente? Né? O critério é o seguinte, é que se é pelo prazer sexual, tudo é permitido. Né? Então, você pode cometer 2 crimes e todo mundo acha lindo. Né? Se o sujeito falsificasse documentos para ele ganhar algum dinheiro, talvez as pessoas não reagissem tão positivamente. É isso? Mas, como era para desfrutar de um prazer sexual, então se torna lindo. Você sabe que as fantasias sexuais estão sendo hoje valorizadas pelos novos códigos morais mais do que a consciência religiosa. Quer dizer, o fato do sujeito gostar de certas coisas, né, na cama, ou no banheiro, ou embaixo da ponte, ou sei lá, em algum lugar, né, é considerada uma coisa sacrossanta que não pode ser criticada. Agora, a religião pode ser criticada, condenada, aviltada, etc. Então, há aí uma escolha moral, evidentemente. E nessa escolha moral, o desejo do prazer é colocado acima, né, de todas as demais considerações morais, culturais, políticas, socioeconômicas, etc, etc. O que será uma comunidade baseada nestas coisas, nestes valores? Né? Qual é a funcionalidade disto no conjunto? É um caso para estudar. Eu também eu sou capaz de imaginar vagamente as consequências disso, mas não tenho elementos para fazer uma descrição científica, né? Mesmo porque tudo isso está muito no começo ainda. Nós podemos, por imaginação, né, usar o método weberiano, quer dizer, você exagerar aquele traço, você o isola os demais traços, né, e diz, bom, suponhamos que esta nova, né, moral do prazer sacrossanto se torne a regra fundamental. Né? Então, é claro que quaisquer objeções que haja a outras formas de prazer vão ter que acabar caindo mais cedo ou mais tarde. Inclusive, a objeção contra a pedofilia, contra o sadomasoquismo, ou contra o que quer que se contra a bestialidade, etc, etc, elas vão ter que acabar caindo. Tá certo?
nunca se fez, vamos dizer, nunca houve na história humana uma sociedade baseada no princípio do prazer, como diria o Dr. Freud. Nunca houve nenhuma, né? Quer dizer, todas têm que ter, vamos dizer, o predomínio do princípio da realidade. No Brasil, o que está se tentando fazer é uma sociedade baseada no princípio do prazer. Se querem isso realmente, ou se é apenas, como dizer, uma fantasia, ou se estão na zona intermediária, onde o sujeito não quer decidir se aquilo é uma fantasia ou realidade, tá certo? Então, isso já assinala um estado de coisas mais ou menos psicótico. Né? Então, é isto o que caracteriza a fase que nós estamos vivendo. Um pouco por toda parte, mas eu acho que no Brasil, de maneira mais extremada. Né? Porque o Brasil sempre foi, o Meira Pena fez a boa análise disso, sempre foi uma sociedade lúdica, tá certo? Onde o aspecto do divertimento, do prazer, ocupa um espaço maior do que em outras sociedades. Né? Mas a tendência atual de radicalizar isso, de levar às últimas consequências, e de fazer com que o prazer de uns tenha de ser um motivo de temor e de perseguição a outros, falo, mas isso é um caso inédito na história. Né? Você fala, mas nem no tempo dos Césares faziam isso. Ou seja, os Césares praticavam isso, mas não era lei. Né? Então, Calígula, quando via um sujeito bonitinho, mandava capar para transformá-lo em sua esposa. Mas não tinha uma lei dizendo que as pessoas tinham que fazer isso. Era uma exceção. E isso não quer dizer que o comportamento do imperador fosse socialmente aprovado. Ele era socialmente aguentado, porque o homem tinha, né, a polícia, o exército a seu favor e ninguém podia reagir, mas que as pessoas gostassem disso. Quer dizer, você gosta disso? Você está andando pela rua, o homem manda capar você? Pô. Ninguém pode gostar de uma porcaria dessa. Então, não era lei. Era apenas um costume de um indivíduo, de um grupo de indivíduos. Né? E hoje se pretende impor não somente o direito a essas coisas, mas a impossibilidade de criticá-las por qualquer meio que seja. Quer dizer, é um experimento inédito, né, na história do mundo. Né? Por exemplo, você radicalizando pelo método exagero weberiano, você imagina que após a imposição desses novos valores, a pedofilia seja liberada. Bom, ela não pode ser simplesmente liberada. Se ela for liberada, ela tem que em seguida ser legitimada socialmente como, vamos dizer, um valor. E, portanto, as críticas a ela também serão consideradas atitudes discriminatórias, hate speech, etc, etc. Não é isso? Então, isso quer dizer que o direito que o indivíduo tem, né, de se apropriar do corpo de uma criança de 12, de 5, de 6, de 7 anos, como seu objeto de prazer, vai ser uma coisa que também terá que ser consagrada em lei e defendida por instrumentos jurídicos contra qualquer crítica que será considerada discriminatória. E isto está para acontecer. Claro que todos esses processos, eles às vezes são detidos, eles são abortados no meio do caminho por algum fator, tá certo? Ou pela resistência popular, ou por impossibilidade intrínseca, por dificuldades técnicas que surgem no meio disso. Eu, por exemplo, me pergunto se existe o casamento gay, quais seriam os critérios do divórcio gay. Então, na impossibilidade de você definir, né, deveres conjugais recíprocos, então, vamos dizer, as queixas de ordem sexual não poderiam ser jamais motivo para um divórcio. Qual seria também o conceito do adultério gay? É isso? Então, isso aí são dificuldades técnicas que naturalmente vão surgir, que fatalmente vão surgir com o tempo, que podem ser atenuadas na base da desconversa. Quer dizer, você faz. Hoje em dia as pessoas já fazem leis escritas com figura de linguagem, que pode ter qualquer interpretação que seja. Tá certo? Então, vamos dizer, a própria racionalidade do sistema jurídico está sendo apagada, ela já não existe mais. Né? A lei é apenas, vamos dizer, as leis são imposições de interesses ou do governo, ou interesses de grupo de pressão. Então, a lei e o arbítrio deixaram de ser coisas distintas. Isso tudo são consequências sociais desse processo que você está falando aqui. Não é isso? Eu mesmo já citei em artigo, né, que daqui a alguns anos será proibido você perceber a diferença entre uma mulher e um homem vestido de mulher. Quer dizer, você vai perceber isso claramente, mas você não pode expressar a sua percepção, porque isso será considerado uma coisa ofensiva. Não é isso?
também eu penso, quando introduziram aqui o negócio vamos dizer, a permissão para, vamos dizer, o homossexualismo ostensivo no meio militar, acontece o seguinte: a separação de alojamentos de homens e mulheres é para impedir que pessoas que se desejam sexualmente de maneira muito intensa estejam, né, à noite deitadas no mesmo alojamento. Mas se o soldado homossexual tem esse direito, que ele pode dormir no mesmo alojamento com as pessoas pelas quais ele tem desejo, por que as mulheres também não podem? Então, isso seria uma discriminação contra as mulheres. Quer dizer, eles têm um acesso direto aos seus objetos de desejo, ao passo que as mulheres estão separadas deles por um muro. É um problema que fatalmente vai surgir. Às vezes não de imediato, mas você não pode disfarçar que aquilo acontece. Às vezes, esses problemas surgem e fica uma tensão permanente que não se expressa verbalmente. Ela vai mais ou menos para o inconsciente social, todo mundo está se sentindo mal por causa daquilo, mas não há uma expressão. Porém, as mulheres americanas são bastante, como é que se diz, elas sabem exigir os seus direitos e dificilmente elas vão deixar de reclamar disso mais cedo ou mais tarde. Quer dizer que se um gay pode dormir no mesmo alojamento com o namorado dele, por que eu não posso dormir com o meu namorado no alojamento militar? Então, tudo isto é uma situação, vamos dizer, de uma confusão enorme. Não é isso? E essa confusão só pode ser administrada, tá certo, mediante, vamos dizer, a mentira e a manipulação. Quer dizer, você não pode ter mais uma administração estatal baseada, vamos dizer, em direitos e deveres claros, explícitos e num sistema legal racional. Você vai ter que usar permanentemente a desconversa, a manipulação. Então, é um novo tipo de sociedade que está surgindo diante de nós, na base desta proibição de perceber. Não é isso? Eu acho que esse é um dos temas mais importantes para a gente entender o que está acontecendo. Agora, chega um ponto onde não é possível entender mais. Onde simplesmente não há o que entender. Onde a coisa entra mesmo no domínio da psicopatologia. E por isso mesmo que eu digo, quando você pergunta, se a resposta às perguntas for sim, quais são suas implicações imediatas? É isso que eu estou dizendo. Umas são imediatas, outras são imediatas a mais longo prazo. Outra coisa também tem as implicações reais e tem a percepção dessas implicações e a transmutação destas percepções em movimentos e reivindicações sociais explícitas, né? Que não são a mesma coisa. E também, daí ele pergunta, também seria esse, aspas, uma expressão minha, um mal do qual o Ocidente talvez jamais poderá recuperar-se? O que não quer dizer a humanidade não poderá recuperar-se, porque quando esse processo chegar, vamos dizer, na sua perfeição, se é possível você conceber, vamos dizer, a perfeição do caos, a sociedade estará totalmente indefesa e será dominada pelo Islã com uma facilidade, assim, dominada na base da cuspida, ou do grito. Quer dizer, você imagina uma população inteiramente, vamos dizer, orientada pela ideia do caráter sacrossanto dos prazeres, né, intimidada de ferir, né, vamos dizer, as fantasias sexuais de quem quer que seja. Como que essa população vai se defender, né, deste ingresso avassalador do Islã no Ocidente? Não tem defesa. Então, chega lá um ayatolá no meio da massa gay gaysista, dá 2 gritos, todo mundo vai obedecer, vai ficar tudo aterrorizado. Como, aliás, já ficam. Você vê que o temor das elites ocidentais de magoar muçulmanos não é por um bom sentimento que eles tenham com relação ao muçulmano, é medo simplesmente. Porque eles sabem que os muçulmanos não estão a fim de dialogar, nem de transigir, que eles exigem que se você não faz o que eles querem, eles cortam a sua cabeça, explodem sua casa. Então, embora os muçulmanos sejam uma minoria no Ocidente, eles são uma minoria ativa e composta de gente muito combativa. E onde você vai encontrar gente combativa do outro lado? Quer dizer, quem vai morrer pelo direito ao prazer? Pense bem. É uma coisa contraditória. Não é isso? Me lembra o filme do Woody Allen, onde o condenam à morte e ele diz: oh, mas isso será um tremendo atraso para a minha vida sexual. Não?
Quer dizer, você pode morrer por valores que são superiores à vida, tá certo? Mas por valores que decorrem da vida, como, por exemplo, o prazer, não tem sentido morrer. Não é isso? Então, por exemplo, você pode arriscar a vida por uma certa quantia de dinheiro, mas se você espera ficar vivo para poder gastá-lo, ou pelo menos poder transferi-lo aos seus descendentes, tá certo? Então eu pergunto quantas pessoas morrerão, tá certo, pelo direito ao prazer em face do desafio islâmico? Eu acho que ninguém, e a gente está vendo que realmente é assim, quer dizer, todo mundo recua. Então, bom, isso pode ser o fim da civilização ocidental e a islamização do mundo.